paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e para todos vocês que me seguem e assistem todos os meus vídeos. Eu já peço a Deus que nessa noite os abençoe e os proteja e os livre de todo mal. E como eu disse para vocês no vídeo que acabei de gravar, que daqui a pouco nós se encontraríamos, pois eu já estou aqui. E vamos descobrir juntos se os homens poderosos naquela época conseguiram parar a obra do Senhor, nosso Deus, que foi na construção do seu templo em Jerusalém, de novo. Vamos ver juntos. Porque o rei Nabucodonosor tinha derrubado o templo, destruído, e levado os objetos do templo. E agora o Senhor nosso Deus ordena que os seus filhos, seu povo, ergam de novo o seu templo, o lugar onde o povo se reuniam para o adorá-lo, em espírito e em verdade. Vamos juntos ler o 15º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Esdras, capítulo 6. Ordem de Ciro é encontrada. A ordem de Ciro é encontrada. Você sabe que quando um rei ele manda e ordena, seus serviçais e o seu povo obedece. Assim é Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quando Ele manda, nós temos que obedecer. A ordem de Ciro, rei da Pérsia, é encontrada. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos de todos os relatos que aconteciam na trajetória dos reis e na cidade de Ecbatana, na província da Mídia, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído,
a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura. 27 metros de altura o templo tem que ser. Por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira. Em cima de cada 3 carreiras de pedra, todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo do Senhor nosso Deus, lá de Jerusalém, e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos. Ninguém vai ficar com nada do Senhor, o Deus de Israel. Tem que ser devolvido. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. A ordem de Dário. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta. São estas as ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Sertar Bozenai, para Sertar Bozenai, e para os seus companheiros oficiais da província. Eufrates Oeste, afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente, para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias sem falta. Tudo o que eles disserem que precisam, bois novos, carneiros e carneirinhos, para serem completamente queimados como oferta ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles
ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu. E orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda. Você vê que a desobediência gera o pecado e o pecado gera a morte contra o Senhor nosso Deus. E vocês vejam que a desobediência Deus e nem o Senhor Jesus Cristo se agrada. Tirada da sua casa, depois fiquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e a façam virar um montão de entulho. Quer dizer que ninguém poderia vender a casa, ninguém poderia trocar, ninguém poderia alugar, ninguém poderia morar, fazer nada, porque a casa tem que ser destruída e rejeitada por todos. Ninguém moraria. Que Deus que escolheu Jerusalém como o lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. Está vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Aquele ou aquela pessoa que dá no mesmo sentido que tentar impedir e destruir o templo do Senhor nosso Deus, teriam que ser mortos. Teriam que ser mortos. Era a lei de um rei. E também não há diferença nenhuma. Aquele que tentar destruir o templo do Senhor, o nosso Deus, também será destruído. Quem destruirá? O próprio Deus, o Criador, que os fez e o destruirá. O templo é terminado e inaugurado. Foram terminado o templo. Vimos aqui na história, no outro vídeo que eu gravei, que houve muita peleja, muita luta, muita guerra, muitos disses e medices contra a construção do templo do Senhor nosso Deus. Os inimigos lutaram, pelejaram, mas não conseguiram. E aqui vocês vejam que o templo é terminado e inaugurado. Foi terminado o templo, ninguém conseguiu parar os irmãos, ninguém conseguiu parar a obra, ninguém conseguiu desanimar os irmãos, e todo aquele que lutou contra a obra do Senhor nosso Deus no passado perderam, porque Deus deu vitória a eles. E também nessa época não tem diferença nenhuma. Todo aquele ou toda aquela pessoa qual luta contra a obra do Senhor nosso Deus não vai vencer. Não vai vencer. É mais fácil a pessoa descer à sepultura do que tentar parar a obra do Senhor nosso Deus. Ei, filhas, ei, filhinhos, ei, filhinhas, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas, vocês estão lutando do lado direito, pelo certo, pelo amor e pela vitória.
Então o tempo foi terminado e o povo ficaram felizes, ficaram alegres e agora vão inaugurar o templo do Senhor nosso Deus, com dedicação, com amor e com reverência e com todo o respeito e com toda a dedicação ao Senhor nosso Deus. Então o governador Tatenai, Certa Bonzinai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Eles obedeceram ao rei. Não os impeça, não os impeça o povo do Senhor nosso Deus reconstruir o seu templo mais uma vez. Não os impeça. Não lutem, porque vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir pará-los, vocês não vão vencer. Porque o Deus de Israel está com eles. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo do Senhor nosso Deus conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes dos levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus, o Senhor. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifícios e 12 bodes como ofertas para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. E também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias, eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermentos.
estavam muito contentes porque o Senhor, nosso Deus, havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus irmãos, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo estarei de volta. Amém.